É nesse momento que a história nunca antes contada do profeta Jeú começa, exatamente na fronteira invisível entre o anonimato e o destino, onde a decisão de um único homem desencadeará o julgamento de Deus sobre o palácio mais temido de Israel. Mas há um detalhe raramente mencionado. O profeta recebe não apenas a ordem de ungir Jeú como rei, mas também a ordem de fugir sem olhar para trás, como se a promessa cumprida brilhasse tão intensamente que ninguém pudesse ficar para vê-la ganhar vida. O óleo que ele carrega não é apenas um perfume sagrado, mas o símbolo de um julgamento há muito aguardado. E cada gota que cair sobre a cabeça do capitão marcará o fim de uma era e o início de outra. Mas por que nas Escrituras o ato mais crucial da história de Israel acontece em segredo, sem plateia, sem alarde, em uma sala escura e isolada do clamor dos soldados? Por que o mensageiro de Deus precisa desaparecer nas sombras mal pronunciar a palavra? Como se o poder não residisse no profeta, mas na própria obediência. É nesse ato de obediência que reside o poder. O mistério que dá força a esta história reside na fé anônima, na coragem de agir quando ninguém aplaude, na certeza de que o óleo e as palavras juntos são capazes de desencadear revoluções espirituais que mudam o curso dos reinos. Enquanto o jarro de óleo ainda repousa nas mãos do profeta e enquanto o palácio de Acabe dorme em sua arrogância, a questão que pulsa por baixo da cena é: hoje, em meio ao ruído de nossas próprias vidas, seríamos capazes de responder com a mesma obediência silenciosa? E se a voz de Deus te chamar em segredo, você obedeceria mesmo que ninguém mais compreendesse o peso de suas ações? Conforme a história se desenrola e a noite cai sobre Ramote-Gileade, repleta de possibilidades invisíveis, convido você a observar atentamente, a escutar com o coração, pois já estou curiosa para saber qual será o seu papel neste novo começo. Comente abaixo. Se Deus me chamar em segredo, eu obedecerei, e unirei minha voz à daqueles que não buscam publicidade, mas o favor do Altíssimo. Inscreva-se para descobrirmos juntos cada segredo e cada sussurro que a Bíblia guarda para aqueles que desejam caminhar em fidelidade. Compartilhe este vídeo com quem precisar se lembrar de que as maiores transformações começam aqui, no reino oculto, onde somente Deus e um profeta carregam o óleo do julgamento e da promessa. Porque talvez hoje tudo comece com você. Nos dias em que Israel foi abalado pelos ventos do conflito e pela memória de Acabe, ainda pairando no ar como uma sombra densa sobre a terra prometida, Ramote-Gileade permanecia como um bastião esquecido entre colinas e vales acidentados, assombrado por rumores de guerra. Ali, onde as pedras guardavam o eco das antigas batalhas, as tendas dos soldados tremiam no frio da noite oriental. A palavra do Senhor começou a se espalhar como um sussurro entre os justos, uma voz que não buscava a multidão, mas o coração solitário que estava aprendendo a ouvir. Foi nessa mesma época, enquanto Jorão, filho de Acabe, permanecia no acampamento aguardando o resultado do tratamento de um ferimento recebido em batalha, que um jovem profeta, discípulo entre os filhos dos profetas de Eliseu, sentiu o chamado divino. Não no clamor do trovão, nem no relâmpago, mas no silêncio sagrado da obediência. As Escrituras dizem que Eliseu, um homem de Deus, chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: "Cinta os teus lombos, pegue este frasco de óleo na mão e vá para Ramote-Gileade. Quando chegar lá, procure Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. Entre e o prenda. Levante-se do meio dos seus irmãos e leve-o para o quarto. Depois, pegue o copo de azeite e derrame-o sobre a sua cabeça e diga-lhe: assim diz o Senhor, eu o ungi rei sobre Israel. Então abra a porta e fuja sem parar." Enquanto o jovem profeta se preparava para sua missão, o acampamento israelense vibrava sob a tensão dos exércitos que se observavam à distância.
Os guerreiros, endurecidos pela espera e pela poeira, falavam em voz baixa sobre os planos dos reis e a fragilidade de seus destinos, sem saber que Deus já havia escolhido um instrumento escondido, longe do ruído dos palácios e das assembleias. Um homem forjado no fogo da obediência e da espera. Capitão do exército, servia com resolução inabalável sob o domínio de Jorão, mas no fundo de sua alma, sentia a inquietação sobre quem ele era chamado a ser. Embora não soubesse, seu olhar observava o horizonte com a vigilância de um sentinela. Mas o verdadeiro vigia era Deus, que tudo vê e tudo pesa. Naqueles dias, a voz de Eliseu era respeitada, temida e muitas vezes mal compreendida, visto que muitos associavam palavras proféticas a milagres públicos ou denúncias inflamadas. Mas aqui, o Espírito escolheu agir em segredo, na humildade de uma visita inesperada. Assim, quando o sol nasceu sobre Ramote e a névoa se dissipou dos campos onde os cavalos bufavam antes da batalha, o jovem profeta partiu, levando consigo apenas a sua fé na palavra que havia recebido e um pequeno frasco de óleo, sinal de consagração e julgamento. Pois a unção em Israel não era um mero ritual, era a própria essência da fé, o selo de Deus sobre o destino dos homens. Cada passo era um ato de fé, cada batida do coração uma resposta ao chamado, à voz silenciosa do Altíssimo. Ao chegar ao acampamento, o profeta procurou entre os homens e, ao chegar às lojas, o capitão Jeú o encontrou cercado por seus companheiros, homens de armas. Sua voz era severa, mas o jovem falou com respeito e urgência. "Capitão, eu tenho uma palavra para você." Jeú se levantou, deixando de lado sua armadura e sua carga. A figura de autoridade, disposta a ouvir, levou-o para um canto, para uma humilde morada, longe de olhares curiosos. Ali, na penumbra, mal iluminado pela luz filtrada da tarde, o jovem ergueu o copo e derramou o óleo sobre a cabeça de Jeú, dizendo: "Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu te ungi rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Tu destruirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu possa vingar o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, derramados por Jezabel. Toda a casa de Acabe perecerá." Enquanto ele pronunciava essas palavras, o óleo escorria pelas têmporas de Jeú, como sinal de eleição irrevogável. A atmosfera ficou densa. A presença de Deus preencheu a sala e, naquele momento, o profeta cumpriu sua missão. Abriu a porta e fugiu sem esperar por uma resposta, ciente de que a obediência ao mandamento divino é superior a qualquer honra humana. Jeú permaneceu sozinho, o óleo ainda fresco em seus cabelos, o peso da palavra ecoando em sua alma. Ele sentiu medo e coragem se entrelaçarem em uma única pulsação. Ele não pediu por sinais, não procurou escapar. Ele sabia que a hora de Deus havia chegado e que os dias da casa de Acabe estavam contados. Lá fora, a agitação do acampamento continuava, alheia à mudança cósmica que acabara de ocorrer em segredo. Ramote Gilead foi uma testemunha silenciosa da eleição de um novo rei, mas também do início de uma série de julgamentos e redenções. Naquele momento, a história de Israel mudou para sempre, e a voz do Senhor, que havia sussurrado no silêncio, agora ressoava no destino de um homem e de uma nação. Assim começa o caminho de Jeú, sob o óleo e a palavra, um caminho que o levaria do anonimato dos capitães ao palácio dos reis, da poeira do acampamento até o trono marcado pelo julgamento e pela promessa. Ao cair da noite, o profeta desapareceu entre as tendas, mas o Espírito de Deus não se afastou de Jeú. Agora, sem saber disso, ele carregava nos ombros o peso e a glória do propósito eterno. E conforme a noite caía sobre Ramote e as estrelas testemunhavam o cumprimento da profecia, a história mal começava a se desenrolar. E o sussurro de Deus, que um dia despertou um capitão no cumprimento do dever,
estava se preparando para abalar os alicerces do reino. Porque quando o óleo cai e a palavra é proferida, nada pode ser igual. Assim, enquanto o acampamento dorme e os desígnios do Altíssimo tecem nas sombras, a história segue seu curso, guiando Jeú e todo Israel rumo ao julgamento anunciado, rumo ao dia em que a voz do Senhor se levantará, não como um sussurro, mas como um clamor no palácio, onde o óleo e o julgamento se encontrarão para cumprir a vontade do Santo de Deus sobre o seu povo. E nesse horizonte aberto, a história continua sem fim ainda, ligando este momento ao próximo passo do projeto eterno, no pesado silêncio que o precede. Ao amanhecer, quando os ventos mal se movem e o cheiro de terra úmida preenche o ar, como o orvalho preenche o ar, Jeú permanece imóvel, ainda sentindo o óleo frio em sua cabeça, enquanto a palavra que lhe foi transmitida ressoa dentro dele com a força de um trovão silencioso. Lá fora, os capitães e os soldados de Ramoth Gilead estão ocupados com os preparativos diários, sem saber que um de seus líderes recebeu uma missão do Todo-Poderoso. Uma missão que não apenas marcará a história de um homem, mas transformará o destino de toda uma nação. O jovem profeta, cuja missão era tão perigosa e crucial, se esgueira pelas sombras do acampamento, seu coração acelerado não por medo dos homens, mas pelo peso da palavra que ele falou. Pois quem leva a mensagem de Deus trilha um caminho que não é seu próprio caminho, guiado apenas pela confiança na voz que o envia. Conforme a névoa da manhã se dissipa, Jeú sente o olhar de seus colegas, percebendo em seu rosto um brilho incomum, uma compostura desconhecida. Sem antes revelar o que aconteceu, Jeú medita, lembrando-se de como o profeta, sem pronunciar seu nome, o levou para um canto, afastando-o dos outros, e o conduziu até a tenda, onde o perfume do óleo perfumava o ambiente, tornando a presença de Deus palpável. Ele ouvia, não como alguém que escuta um anúncio de homens, mas como alguém que recebe uma sentença irrecorrível do céu. Assim diz o Senhor: eu te ungi rei sobre Israel. Tu destruirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu possa vingar o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, derramado por Jezabel. Toda a casa de Acabe perecerá. Palavras que feriram sua alma e deixaram uma marca indelével. Quando Jeú saiu da tenda, seus colegas o questionaram: está tudo bem? Por que aquele louco veio falar com você? Mas ele respondeu cautelosamente, ciente de que a revelação da unção não pode ser encarada levianamente. Pois o óleo que Deus derrama não é por vaidade ou escândalo público, mas por obediência e bom senso. Finalmente, impulsionado pelo Espírito, Jeú revelou a verdade. Ele me ungiu rei sobre Israel. Os capitães, surpresos e temerosos ao mesmo tempo, estenderam seus mantos sob seus pés e tocaram a trombeta proclamando: Jeú é rei. E assim, no coração do acampamento, longe da agitação dos palácios e da política de Samaria, se cumpre a escolha de Deus, uma escolha que não responde à lógica dos homens, nem à sucessão de linhagens reais, mas segundo o desígnio soberano do Altíssimo. Naquele ato secreto e encoberto, mesmo sob o manto da discrição, o julgamento contra a casa de Acabe começa, pois o Senhor viu o sangue dos seus servos. Ele derramou o sangue dos seus servos e ouviu o clamor dos justos. O jovem profeta, por sua vez, desapareceu pelos caminhos de Gileade, carregando consigo o peso e a glória de ter obedecido, sabendo que seu papel não é o de protagonista, mas o de fiel transmissor. E assim começa a história da unção de Jeú, que se torna um segredo aberto, um sussurro que se espalha pelo acampamento e abala a confiança dos poderosos. Porque quando Deus levanta um homem, ele o faz silenciosamente, mas com uma força que nada pode deter. A unção secreta de Jeú, ungido por ordem divina e não por estratégia humana, desencadeia uma série de acontecimentos que em breve abalarão os alicerces de Israel.
Enquanto isso, em Samaria e Jezreel, os reis e príncipes permanecem alheios, confiantes em seu poder, aquele que herdaram, sem saber que o óleo já foi derramado sobre o escolhido e que o julgamento está se aproximando em direção a eles. Em silêncio. À noite, Jeú medita sobre a magnitude do chamado. Ele sente a solidão de quem carrega um segredo que o diferencia dos demais, até mesmo daqueles que o honram e, na escuridão, elevam seus espíritos ao Deus onisciente. Senhor, se tu colocaste o teu poder sobre mim, olhos sobre minha cabeça, dá-me força para cumprir a tua palavra, que nem a glória nem o medo me dominem, mas sim o peso da tua justiça. Pois a vingança é tua e a redenção também. Assim, entre expectativa e medo, pairam no ar. O acampamento dorme, mas os céus vigiam, e o Espírito de Deus começa a mover as peças de um julgamento há muito predito. O jovem profeta, agora distante, abençoa secretamente a obediência de Jeú, enquanto nos vales e colinas de Gileade paira a promessa de uma nova era. Um dia em que o segredo deixará de ser segredo e o óleo derramado nas sombras brilhará sob a luz do julgamento. Porque o Senhor não se esquece e o tempo da sua intervenção está se aproximando. A história não termina aí, pois o sussurro se transforma em uma ordem e a unção secreta se prepara para irromper em tronos e palácios. Ali, onde a justiça de Deus não pode ser adiada, a história continua. O caminho de Jeú avança, guiado pela voz que falou em segredo, rumo ao cumprimento visível da palavra eterna. E assim, quando a primeira luz da manhã despontou sobre as montanhas de Gileade e o vento agitou as bandeiras empoeiradas do acampamento, o óleo ainda brilhava na testa de Jeú, invisível aos olhos dos homens, mas inconfundível para aquele que foi tocado pelo Altíssimo, pois naquele óleo não havia apenas fragrância ritualística, mas um fardo celestial que marcou o início dos dias mais turbulentos que a casa de Israel já conheceu para testemunhar. Pois a unção do Senhor nunca é uma palavra vazia, e o juízo anunciado pela boca do Senhor é a verdade. As profecias começam a se cumprir, mesmo quando reis e príncipes menos esperam. E assim, enquanto Jeú permanecia firme entre seus companheiros, o eco da ordem ressoava. Um fogo divino ardia dentro dele. Seu espírito oscilava entre temor reverente e determinação, pois ele ouvira palavras que não podiam ser ignoradas nem adiadas. Assim diz o Senhor: eu te ungi rei sobre Israel. Tu destruirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu possa vingar o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor derramado por Jezabel. Toda a casa de Acabe perecerá, e aquele óleo derramado em segredo pelo jovem. O profeta era agora o porta-estandarte de uma guerra santa, pois onde o óleo é derramado e a palavra do julgamento é proferida, ali há esperança. Uma vez pronunciado, o destino dos homens e dos reinos já não lhes pertence. Jeú, ungido em solidão e proclamado rei entre os capitães, percebeu que o mandato recebido não era apenas uma exaltação, mas também um fardo. O início do julgamento de Deus seria implacável, porém misericordioso em sua justiça. Assim, o novo rei não ascendeu ao trono em meio a aplausos, nem estava adornado com as vestes da realeza. Ele cingiu sua espada com a determinação de quem obedece, sabendo que o sangue clama da terra e que a paciência divina não se esquece. Em Ramot-Gileade, enquanto os soldados repetiam suas rotinas, a notícia se espalhou como fogo em palha seca. Jeú foi ungido rei. Os mais corajosos reconheceram a gravidade do momento e prepararam seus corações, pois sabiam que a guerra não era apenas contra carne e sangue, mas contra a iniquidade entrincheirada no trono de Israel. Logo, o acampamento começou a se mover.
As lanças foram agrupadas, os cavalos foram selados e as carruagens foram alinhadas, pois o óleo do profeta era agora o estandarte da justiça do Senhor. E cada soldado sentia em seu peito a inquietação dos tempos proféticos. Não eram dias de rotina ou política, eram dias de plenitude, dias em que a palavra de Deus desce como uma espada e abala os alicerces do poder. Jeú, cercado por seus homens, ordenou silêncio sobre a unção até que a mão de Deus abrisse o caminho. Mas seu rosto, transformado pela experiência divina, não podia esconder que algo irrevogável havia começado. Longe de Ramote, em Jezreel, o rei Jorão se recuperava dos ferimentos, sem saber que a sentença já havia sido proferida e que o óleo, sinal da eleição divina, carregava consigo a aura do julgamento. Enquanto isso, Jezabel, a rainha, continuava seus rituais nos palácios suntuosos, alheia ao destino que a aguardava. Jeú se aproximou com passos firmes, pois a justiça de Deus jamais esquece nem ignora o sangue inocente. Os arautos de Jeú partiram em silêncio, levando consigo a urgência do mandato divino, pois a voz do profeta e o óleo que marcava sua testa o impulsionavam em direção a Jezreel, um lugar onde promessa e julgamento se entrelaçariam diante dos olhos de toda a nação. E assim, como um rio represado que de repente rompe suas barragens, o poder de Deus foi liberado sobre Israel. Cada soldado sentiu o peso do momento, sabendo que não se tratava de uma rebelião humana, nem de uma simples mudança de poder, mas do cumprimento da palavra eterna. Pois quando o óleo marca o início do julgamento, o caráter dos homens é posto à prova, e suas intenções ocultas são reveladas. A marcha rumo a Jerusalém começou lentamente, mas firme, apesar do barulho das carroças e da poeira levantada pelos cavalos. A certeza de que o próprio Senhor ia à frente. Jeú hesitou e parou para considerar as consequências, pois ele compreendeu que o óleo do profeta não é derramado em vão e que a justiça de Deus é inexorável quando chega a hora. Assim, o caminho para o palácio foi traçado. O julgamento prosseguiu como a tempestade que ninguém consegue deter, e a história de Israel ficará para sempre marcada pelo dia em que o óleo da unção e a palavra do profeta se uniram para restaurar a santidade perdida. Assim, naquele ar carregado de expectativa e temor sagrado, a procissão avançou, carregando consigo o peso do julgamento e a esperança da redenção. E à medida que o sol se punha e as sombras se alongavam sobre a terra dos antigos patriarcas, a história continuava seu curso ininterrupto, conduzindo Jeú e seu povo ao inevitável encontro com o destino da casa de Acabe. Pois quando o azeite for derramado e a voz de Deus ressoar, a história dos homens se transforma e nenhum palácio, por mais grandioso que seja, pode resistir ao comando do Altíssimo. Assim se aproxima a hora em que o julgamento e a misericórdia se abraçarão diante dos olhos de todo Israel. E a palavra profética, semeada em segredo em Ramote-Gileade, germinará no colapso dos tronos e na queda daqueles que se esqueceram do Deus vivo. Pois o óleo que marca o início do julgamento é o selo da vontade do Senhor. É também o anúncio da restauração que se aproxima. E Jeú caminha em prol dessa promessa, impulsionado pela força que só provém da obediência à voz que chama da eternidade. Assim continua a história, inacabada, ligando o destino de Jeú ao confronto iminente que marcará o dia em que a palavra de Deus se tornará visível aos homens. Quando o sol nasceu sobre as vastas colinas que cercavam Ramote-Gileade, e o ar da aurora trouxe consigo os ecos de tempos antigos, juramentos e batalhas esquecidas, Jeú se preparava não como um homem comum, mas como alguém sobre quem repousou o óleo da eleição divina. Pois o coração do capitão agora batia no ritmo do mandamento de Deus e de seus pensamentos. Embora ainda ferido pela consciência do peso do julgamento,
ele se dedicava incessantemente ao plano que precisava ser cumprido. Suas mãos, acostumadas a empunhar a espada e a liderar seus homens no calor da batalha, agora sentiam o tremor sagrado de quem carrega a justiça do Senhor. Jeú sabia que o caminho à sua frente não era o da ambição nem da vingança humana, mas o caminho onde a obediência e o temor sagrado traçam a rota dos escolhidos. Assim, enquanto o acampamento despertava e os capitães murmuravam sobre a unção, Jeú reuniu seus homens mais fiéis, olhando para eles com a gravidade de quem sabe que vida e morte, trono e ruína podem depender de um único dia. Foi então que o estrondo das carroças e o relincho dos cavalos se elevaram à distância, um presságio da partida iminente para Jezreel, cidade dos reis, onde Jeú testemunharia os segredos mais obscuros da casa de Acabe. Nessa jornada, Jeú permaneceu em silêncio, meditando na palavra profética que lhe fora dada. Eu te ungi rei sobre Israel. Você destruirá a casa de Acabe, seu senhor, para que eu possa vingar o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor derramados por Jezabel. Toda a casa de Acabe perecerá. Enquanto os carros rolavam, em meio à névoa e à poeira da manhã que se elevavam sob os cascos dos cavalos, Jeú compreendeu que o trono que o aguardava não era glória ou ouro, mas sangue, purificação e julgamento. Ao se aproximarem de Jezreel, o vigia posicionado nas muralhas avistou uma nuvem de poeira e avisou Jorão, o rei ferido que descansava no palácio. Ele ordenou que mensageiros fossem enviados para indagar sobre a chegada daquele exército repentino. Um após o outro, os mensageiros saíram ao encontro de Jeú e perguntaram: "A paz?" Mas Jeú permaneceu firme na palavra do Senhor e respondeu: "Que tens a ver com a paz? Volta-te e segue-me." E assim os emissários, um a um, juntaram-se à marcha do capitão, pressentindo que naquele dia marchavam não sob a bandeira dos homens, mas sob a vontade de Deus. Jorão, vendo que nenhum dos seus mensageiros retornava, decidiu sair em sua carruagem junto com Acasias, rei de Judá, e confrontou Jeú nos campos de Nabote, onde o sangue do justo havia sido derramado há muito tempo, em cumprimento da profecia proferida por Elias. Jeú não hesitou. Quando Jorão exclamou: "A paz, Jeú!", ele respondeu: "Que paz, enquanto as fornicações de Jezabel, sua mãe e suas muitas feitiçarias ainda permanecem." Já ao ouvir essas palavras, Jorão tentou fugir, mas Jeú sacou seu arco e atirou, ferindo-o mortalmente. Então disse ao seu capitão: "Joguem-no no acampamento de Nabote, segundo a palavra do Senhor." Assim, o sangue do rei manchou a terra que seu pai havia tirado injustamente. E o julgamento de Deus tornou-se visível diante dos olhos de todos. Osias, vendo o destino de Jorão, também fugiu. Mas Jeú o perseguiu e o feriu, cumprindo assim a sentença contra a casa de Acabe. Naquele dia, o capitão tornou-se rei, não pela vontade dos homens, mas por decreto do Altíssimo. E o trono que ele recebeu estava manchado, não apenas pelo sangue de reis caídos, mas pela justiça de Deus, que busca purificar a terra da idolatria e da corrupção. O povo, testemunhando esses acontecimentos, compreendeu que a mão do Senhor havia intervido e que o tempo do julgamento havia chegado. Os portões se abriram, não para festas ou regozijo, mas para um temor reverente. O nome de Jeú, antes sussurrado em segredo, agora era pronunciado com espanto e tremor, pois o capitão havia sido chamado ao trono de sangue, e sob sua influência, Israel seria confrontado com a verdade e a santidade do Deus, que não esquece nem abandona os seus. Assim, ao cair da noite sobre os muros de Jezreel, e enquanto a notícia do julgamento se espalhava por toda a nação, Jeú entrou no palácio não como um conquistador humano, mas como um instrumento do julgamento divino.
E a história continua seu curso sem conclusão ainda, pois o caminho aberto pelo óleo e pela espada levaria Israel a testemunhar a plenitude da justiça de Deus. E a história segue, entre o tremor das muralhas do palácio e a expectativa de um povo que em um único dia viu o cumprimento da palavra eterna, caminhando rumo aos dias em que o julgamento será completo e o nome de Jeú será pronunciado. Esse nome ficará gravado na memória das gerações. Porque quando Deus chama um capitão para o trono de sangue, a história nunca mais será a mesma. E a narrativa continua sem interrupção, interligando-se a cada instante com o próximo plano divino. E enquanto o sangue de Jorão ainda manchava a terra, na região de Nabote, o rumor do julgamento caiu como um manto de medo sobre os muros de Jerusalém. A memória do jovem profeta enviado por Eliseu ressoou mais uma vez como um eco secreto nos corredores do poder e na consciência de Jeú. Porque aquele mensageiro, obediente à voz do Altíssimo, não buscou glória nem reconhecimento. Sua única missão era proclamar a palavra e cumpri-la, para depois desaparecer nas sombras do exílio e da poeira das estradas, exatamente como as Escrituras descrevem. Pegue este frasco de óleo e vá para Ramote Gileade. Procure Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. Entrem e o prendam. Tirem-no do meio de seus irmãos e levem-no para o quarto. Depois peguem o copo de óleo e derramem-no sobre a cabeça dele e digam-lhe: assim diz o Senhor, eu o ungi rei sobre Israel. Então abra a porta e fuja sem parar. E foi isso que o jovem profeta fez, porque o peso da palavra não recaía apenas sobre Jeú, mas também sobre aquele que a anunciava, sabendo que o julgamento iminente atingiria todos os que viviam na casa de Acabe. Assim, enquanto Jeú avançava em sua campanha de julgamento, o profeta já estava longe da cidade, viajando por caminhos ocultos, atravessando rios e vales, evitando qualquer lugar onde suspeitas ou perigos pudessem alcançá-lo. Pois não há maior segurança do que a obediência ao mandamento divino, mas tampouco há maior temor do que saber ser portador de uma verdade que abala reinos. O jovem correu não apenas para salvar a própria vida, mas para que a palavra não fosse aprisionada pela incredulidade ou pela retaliação daqueles que se opõem ao plano de Deus. E enquanto a notícia da revolta de Jeú se espalhava como fogo em palha seca, os fiéis entre os filhos dos profetas tremeram, sabendo que o tempo da purificação havia começado. A urgência da palavra era maior do que qualquer medo humano, porque a mensagem de Deus tinha que ser preservada intacta, sem acrescentar nem tirar nada dela. E aquele que é chamado a proclamá-la deve aprender a viver entre o perigo e a fé. Assim, nas horas que se seguiram à morte de Jorão e à fuga de Acasias, o jovem profeta alcançou um refúgio isolado, onde outros servos de Eliseu aguardavam a confirmação do cumprimento da profecia. Ali, em meio a sussurros e orações, foram compartilhados os eventos que ocorreram em Ramote Gileade e Jezreel. E foi glorificado o Deus de Israel, que levanta e abate, que unge e julga. Os profetas mais velhos, ao ouvirem a história do jovem, reconheceram a mão do Senhor e se lembraram de como Elias havia profetizado o que agora se cumpria diante dos olhos de uma geração que há muito clamava por justiça. Entretanto, nos pátios do palácio e nas praças de Jezreel, as pessoas estavam divididas entre espanto e medo. Alguns sussurravam que havia chegado a hora da vingança dos profetas. Outros temiam que a fúria de Jeú não parasse diante de ninguém. Mas, em meio a toda essa confusão, a urgência da palavra continuou sendo a força motriz por trás de cada movimento, porque o Senhor havia falado, e suas palavras não cessam de retornar. O jovem profeta, exausto, mas sustentado pela certeza da obediência, compreendeu que sua fuga não era uma fuga da responsabilidade, mas sim a obediência à ordem de fugir e partir, para que a palavra pudesse realizar sua obra.
pois é assim que o Espírito de Deus atua desde a antiguidade, através de homens e mulheres, instrumentos simples e momentâneos para acender fogueiras que queimam até transformar os corações de reis e nações. Assim é a história do profeta que carrega o óleo e foge ao proferir a palavra. O julgamento torna-se um símbolo da urgência da mensagem divina, porque cada palavra proferida pelos lábios de Deus é a semente da plenitude e a espada do discernimento. E enquanto o profeta desaparece entre as montanhas, a palavra não se apaga. Pelo contrário, arde ainda mais forte na consciência de Jeú e no destino de Israel. E a história não termina aqui, porque a obra da profecia continua. O texto prossegue oscilando entre a urgência de proclamar e o medo de permanecer em silêncio, ligando a fuga do profeta à próxima grande cena do julgamento de Deus, que ocorre no palácio, onde o destino de Jezabel e da casa de Acabe está por um fio, invisível, tecida pela mão do Altíssimo. Assim se desenrola a história, unida pela urgência da palavra e pelo peso eterno do mandato divino, na certeza de que nenhuma mensagem enviada do alto deixará de ser alcançada enquanto o Espírito guiar o caminho dos obedientes. Enquanto a poeira levantada pelos carros de Jeú podia ser vista no horizonte e o sol se punha sobre os campos de Jezreel, a cidade tremia sob o peso invisível da profecia cumprida. As paredes, antigas testemunhas de segredos e traições, vibravam com o eco do clamor de um povo dividido entre o medo e a esperança. Pois todos sabiam que a justiça de Deus, predita pelos profetas, jamais permanece adormecida. E os dias de tolerância à maldade da casa de Acabe estavam chegando ao fim. Os vigias posicionados na torre viram o exército de Jeú se aproximando e alertaram o palácio, onde Jorão, ainda se recuperando de seus ferimentos, e Jezabel, envolta em suas vestes reais e com orgulho, se preparavam para enfrentar o dia que mudaria a história de Israel. As Escrituras narram como Jorão, ao ouvir o relato dos vigias, ordenou que seus mensageiros saíssem ao seu encontro para indagar sobre a estranha comitiva. E os arautos, perguntando uma paz, receberam de Jeú a resposta que selaria o destino do reino. O que você tem a ver com a paz? Volte e siga-me. E assim o medo espalhou-se como uma densa sombra sobre a cidade. Quando Jorão viu que seus mensageiros não retornavam, ele montou em sua carruagem juntamente com Acasias, rei de Judá, e saiu ao encontro de Jeú, no campo, na casa de Nabote, exatamente onde sangue inocente clamara aos céus anos antes. Naquele lugar sagrado e trágico, a palavra do profeta se cumpriu. Jeú, estendendo seu arco, feriu mortalmente Jorão, que caiu no campo roubado de Nabote. Seus servos deitaram o corpo no chão, conforme a ordem que o Senhor havia dado a Elias. A justiça desceu como um trovão, não apenas sobre Jorão, mas sobre toda a dinastia de Acabe. Acasias tentou fugir, mas também foi alcançado e ferido, escapando para Megido, onde encontrou a morte. Assim terminaram os dias da aliança profana entre Israel e Judá. A notícia desses acontecimentos espalhou-se por Jezreel como fogo em palha seca, e o palácio tremeu, porque todos sabiam que a mão de Deus guiava os acontecimentos. Em meio à confusão, Jeú entrou na cidade não como usurpador, mas como executora da vontade divina. Suas carruagens rangiam sobre as pedras, os portões se abriram diante dele, e o povo, testemunha da queda dos reis, compreendeu que uma nova era, marcada pelo julgamento, havia começado. Quando Jezabel soube disso, adornou o rosto, penteou os cabelos e olhou de cima para baixo da janela, desafiando o novo rei. Mas seu orgulho não encontrou refúgio. Pois Jeú, levantando a voz, perguntou: "Quem está comigo? Quem?" E 2 ou 3 eunucos olharam para ela, e por ordem do capitão, atiraram-na pela janela. O sangue espirrou na parede, e os cavalos pisotearam-no, cumprindo o que Elias havia predito.
Os cães comerão a carne de Jezabel no campo de Jezreel, e não haverá ninguém para sepultá-la. E assim aconteceu. Quando Jeú ordenou que ela fosse sepultada, apenas seu crânio, pés e palmas das mãos foram encontrados. O julgamento de Deus se cumpriu, e o som da queda ecoou por todo Israel. Casas, palácios e até praças passaram a servir como lembretes do destino daqueles que desafiam o Deus dos céus. O povo, atônito, permaneceu em silêncio, pois a palavra do Senhor havia se espalhado rapidamente e eficazmente. A cidade, outrora palco de idolatria e corrupção, foi coberta pelo manto da justiça que se cumpria. Naquela noite, Jezreel não celebrou, mas tremeu sob o peso da santidade de Deus. E enquanto o óleo na cabeça de Jeú ainda exalava seu aroma invisível, a narrativa prosseguia, ligando o clamor do julgamento à purificação vindoura, pois a obra de Deus nunca termina em punição, mas prepara o caminho para a restauração do seu povo. Sim, o grito de Jezreel continuou vivo como um aviso e uma promessa, aguardando o próximo movimento do Espírito. Enquanto isso, o novo rei, pressionado por sua vocação, se preparava para realizar a próxima fase do julgamento anunciado, e a história continuava seu curso sem fim, como um rio que desce implacavelmente para o mar do destino eterno. Enquanto isso, a cidade de Jezreel ficou perplexa e o silêncio caiu como um véu sobre os corredores do palácio, agora tingidos de medo. Jeú parou diante do campo de Nabote, ali onde o sangue de Jorão se misturou com a terra que seu pai havia roubado, e a justiça de Deus desceu como um veredicto irrefutável, pois cada detalhe daquele dia trouxe o cumprimento exato da palavra profética. A morte de Jorão não foi apenas o fim de um reinado, mas o início do julgamento irrevogável sobre a casa de Acabe, exatamente como o Senhor havia anunciado por meio de Elias. Assim diz o Senhor: no mesmo lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, eles lamberão o teu sangue, ó Acabe. E naquele dia, enquanto o corpo do rei era lançado no campo roubado, a profecia se fez carne, e o clamor do sangue inocente foi ouvido como resposta do céu. Jeú, ciente de seu papel, não permitiu que o choque o impedisse de cumprir a tarefa que lhe fora confiada. Seu coração permanecia firme, não por crueldade, mas pela certeza de que ele servia ao propósito do Altíssimo. E assim, sem perder tempo, enviou cartas aos chefes de Samaria, aos anciãos e guardiões dos filhos de Acabe, exigindo que escolhessem os melhores e mais dignos entre os descendentes do rei falecido para enfrentar o novo monarca. O terror tomou conta da terra. Os destinatários da carta sabiam que ninguém podia resistir a Jeú, pois a mão de Deus o sustentava. E eles responderam à sua missão, reconhecendo Jeú como rei e se rendendo. Em suas mãos caíram todos os descendentes de Acabe. Assim, a espada do julgamento passou por Samaria, e nenhum dos homens da casa de Acabe restou, nem grande, nem pequeno, nem parentes, nem ministros. E a terra tremeu diante da fidelidade e do rigor da palavra do Senhor, não por vingança pessoal, mas motivada pelo zelo do Deus de Israel, que não tolera sangue inocente nem idolatria encoberta. Naquela ocasião, Jeú reuniu todos os príncipes, conselheiros, amigos e sacerdotes ligados à casa real deposta. Um a um, foram entregues a julgamento, até que o nome de Acabe fosse apagado dentre os reis de Israel. Assim, a profecia proferida por Elias, quando Acabe tomou a vinha de Nabote, estava se cumprindo em sua totalidade, e o povo estava com medo, contemplando a mão severa e justa de seu Deus. Enquanto o aroma invisível do óleo ainda pairava sobre a cabeça de Jeú, isso demonstrava o propósito sagrado em cada ação. Não havia júbilo, mas sim um respeito solene, pois Israel estava testemunhando não apenas o fim de uma dinastia corrupta, mas também a vindicação dos profetas e o início de uma nova era marcada pelo temor do Senhor. Mesmo assim, a obra não estava completa,
pois a raiz da idolatria permanecia na pessoa de Jezabel e nos altares de Baal, que ainda contaminavam a terra. E o destino de Jorão foi apenas a primeira onda de julgamento que o Espírito desencadeou sobre Israel. Portanto, a história não termina aqui, mas segue em direção a uma purificação ainda maior e mais profunda, rumo ao confronto final com a rainha caída e a erradicação da idolatria. Assim, o nome de Jeú, selado com óleo e sangue, marcou a história como instrumento da santidade divina. E o destino de Jorão ficou gravado na memória do povo, não como um mero episódio de poder, mas como o dia em que a palavra do Senhor mostrou sua fidelidade absoluta e a história continuou seu curso. Entre as ruínas do antigo reino e a esperança de um Israel restaurado sob a justiça viva do Altíssimo, avançava-se sem interrupção para o próximo ato do julgamento, onde cada palavra proferida se cumpriria sem falta na presença de Deus. Na penumbra palaciana de Jezreel, enquanto o aroma de óleos e perfumes ainda tentava esconder a corrupção e o medo que permeavam o ar nos corredores, Jezabel, rainha altiva e mãe de muitos reis caídos, estava se preparando para o confronto final. Suas mãos estavam erguidas, não em sinal de rendição, mas para adornar o rosto, enquanto arrumava o cabelo, ajeitava as vestes e se posicionava à janela mais alta do palácio, com vista para a praça onde o ruído das carruagens de Jeú quebrava o silêncio da cidade. Assim, o texto descreve que, ao saber da chegada de Jeú, Jezabel se adornou e, contemplando-o de lá de cima, ergueu a voz em tom desafiador. Ela fez referência a Simri, que matou o seu senhor, lembrando a história de traição e julgamento entre os antigos reis de Israel. Mas Jeú, ungido pelo mandato divino e sustentado pela certeza do juízo profético, ergueu os olhos e proferiu uma única pergunta que dividiu a história da cidade em duas. Quem está comigo? Quem? E 2 ou 3 dos poucos criados, que até aquele dia haviam permanecido em silêncio por medo, olharam para ela de longe. O sinal de Jeú levou-os a agir, e Jezabel foi atirada impiedosamente pela janela. Seu corpo bateu na parede e o sangue espirrou nas pedras. Os cavalos passaram por ali e a palavra antiga estava presente, pois Elias havia anunciado que os cães comeriam a carne de Jezabel no campo de Jezreel. E assim, quando Jeú, após sua entrada triunfante, ordenou que ela fosse sepultada, apenas seu crânio, pés e palmas das mãos foram encontrados, exatamente como o Senhor havia dito pela boca do seu profeta. A rainha, que durante anos perseguira os servos de Deus e encheu Israel de idolatria e violência, encontrou o fim anunciado, e seu nome ficou como uma advertência perpétua para os que se rebelam contra a santidade do Altíssimo. Naquele dia, o palácio, uma vez símbolo de poder e luxúria, ficou marcado para sempre pela justiça de Deus. O povo, tremendo diante da rapidez e severidade do juízo, murmurava em voz baixa, pois haviam visto como cada palavra pronunciada pelos profetas se cumpria em cada detalhe. Nem o ouro, nem os tronos, nem a astúcia dos reis puderam resistir ao avanço do óleo e da espada. Jeú, sem se regozijar na vitória, prosseguiu seu caminho, pois a obra apenas começava, e a queda de Jezabel era só a antessala de uma purificação maior. Israel havia visto a ruína de sua rainha e compreendido que a idolatria tem um preço que ninguém pode evadir. Sim, o temor do Senhor percorreu o reino, renovando a memória do que foi dito pelos antigos servos de Deus e preparando o terreno para o juízo sobre os adoradores de Baal. A história fluía como um rio de justiça pelos corredores do palácio e pelos recantos de Jezreel. Cada ladrilho e cada pedra testemunhavam a fidelidade do Senhor. E o relato, longe de concluir, se entrelaçava com o próximo capítulo de julgamento e restauração.
onde o zelo santo se estenderia aos altares estrangeiros, porque a queda de Jezabel selava a verdade da palavra divina, e o destino do povo dependia agora de sua resposta ao chamado inalterável do Deus de Israel. Assim, sob a luz tremeluzente do atardecer e o suspiro dos ventos antigos, o relato seguia avançando, aguardando o momento em que a purificação do reino seria levada até suas últimas consequências. E a história continuava sem interrupção, guiada pela voz que nunca mente e pela justiça que nunca dorme. O ar de Jezreel, marcado pelo julgamento recente e pelo espanto do povo, começava a se clarear quando Jeú, cheio do zelo que só pode nascer da certeza profética, reuniu os principais de Israel e todo o povo, sabendo que a raiz da corrupção e do sofrimento do reino não fora apenas a tirania de Acabe e Jezabel, mas a idolatria que contaminara o coração da nação e abrira a porta ao engano e à morte. A palavra do Senhor, cumprida na queda da casa real, não podia ficar incompleta enquanto os altares estrangeiros e os ritos dedicados a Baal permanecessem erguidos na terra prometida. Assim, Jeú traçou um plano, não por astúcia política, mas por obediência ao mandato sagrado, pois sabia que o Senhor não compartilha sua glória com ídolos e que o zelo pela santidade deveria ser levado até o último rincão de Israel. Convocou então todos os servos e sacerdotes de Baal, prometendo-lhes uma grande solenidade e sacrifício em honra a seu falso Deus. E o eco do convite espalhou-se por todo o reino. Assim, nenhum dos que haviam servido a Baal deixou de comparecer. O templo estava repleto de pessoas vestidas com roupas especiais, prontas para participar dos rituais que, por anos, obscureceram a terra. Mas Jeú, fiel à palavra que recebera, ordenou a 80 homens posicionados do lado de fora do recinto que jurassem que quem deixasse escapar sequer um dos fiéis seria responsabilizado por sua vida. Quando o templo estava cheio e as portas estavam bem fechadas, Jeú, junto com Jonadab, filho de Recabe, supervisionou cada detalhe para garantir que não houvesse dúvidas sobre a integridade da purificação e perguntou: primeiramente, certifiquem-se de que não haja servos do Senhor entre vocês, mas somente servos da corte, adoradores de Baal. E uma vez confirmada a separação, ele deu o sinal, e os homens armados entraram, matando todos os presentes à espada. Derrubaram os altares, destruíram as imagens e, finalmente, reduziram o próprio templo a escombros, lançando sobre as ruínas os vestígios da idolatria que, por gerações, haviam provocado a ira divina. As Escrituras dizem que foi assim que Jeú destruiu Baal de Israel, e a notícia desse feito se espalhou por toda a nação, trazendo aos corações do povo um temor reverente e a lembrança do Deus que exige lealdade absoluta. Nenhum canto do reino ficou imune ao eco daquele dia, quando o zelo pelo Senhor purificou a terra de todo vestígio de Baal. E, embora Jeú não tenha seguido o caminho do Senhor com todo o seu coração, permitindo que os bezerros de ouro permanecessem em Betel e Dan, o julgamento sobre a idolatria de Baal se completou e se cumpriu como um testemunho de que a palavra do profeta é tanto lâmpada quanto fogo. Naquele dia, Israel lembrou que o Senhor é um só, e que ele não admite rivais nem alianças com a falsidade. E a história, longe de terminar, abriu caminho para a memória das gerações, pois o extermínio dos adoradores de Baal seria recontado por séculos como exemplo e advertência, enquanto o aroma do óleo na cabeça de Jeú ainda testemunhava que todo o ato, realizado por ordem divina, permanece gravado nos anais eternos. E a história prosseguiu, ligando a purificação do reino ao destino do profeta oculto, preparando o coração de Israel para a busca de um Deus que é fogo consumidor e pastor carinhoso, aguardando a próxima cena, onde o homem por trás da unção teria que enfrentar o silêncio dos dias seguintes e a lembrança dos feitos que Deus realizou por meio do seu povo.
porque quando o Senhor age, a sua justiça não deixa pontas soltas, nem almas indiferentes. A história prosseguiu, conduzindo o leitor ao mundo interior do homem escolhido e ao legado que seria semeado no coração da nação sob o tremor de uma terra restaurada e o eco sagrado da obediência cumprida. E assim, após a fúria da espada e a purificação do templo de Baal, quando a poeira da justiça ainda pairava sobre os caminhos de Israel, o nome de Jeú era pronunciado com temor e reverência por toda parte. Nos confins do reino, a história retornava à figura silenciosa e quase esquecida do profeta que havia guiado o óleo. Porque em meio a reis depostos, rainhas caídas e templos derrubados, a memória do óleo permaneceu. Um homem que não buscava o olhar dos homens, nem as honras do trono, mas obedecia à voz divina e desapareceu após concluir seu mandato. A inscrição não registra seu nome, mas o peso de seu feito perdura para além da fama e da glória passageiras. Pois o profeta oculto era a ligação entre a promessa e a realidade do julgamento, entre o sussurro do Altíssimo e o rugido dos exércitos. Enquanto Israel lutava entre o medo e a admiração que tomaram conta do profeta, longe dos holofotes e da agitação das cidades, refugiando-se entre os filhos dos profetas, ali onde o Espírito de Deus continuava a moldar aqueles que ouvem sem precisar ser vistos. Pois o verdadeiro servo do Senhor não busca recompensa, mas se deleita no silêncio, no anonimato e na simples obediência. Assim, a vida do profeta oculto tornou-se um símbolo para aqueles que viriam depois, porque em sua mão estava o óleo que mudou o destino de Israel e em seu coração o fardo da palavra. Sua fuga não era medo, mas lealdade. E a cada passo, enquanto cruzava rios e vales, ele se lembrava de como a voz do Senhor o havia instruído precisamente. Cinga os teus lombos, pegue este frasco de azeite e vá para Ramote Gileade. Quando chegar lá, encontre Jeú. Entre, faça-o levantar-se do meio de seus irmãos e leve-o para o cenáculo. Depois pegue o jarro de azeite e derrame sobre a cabeça dele e diga-lhe: assim diz o Senhor, eu te ungi rei sobre Israel. Então abra a porta e fuja sem parar. Essa ordem, dita apenas uma vez, foi o suficiente para desencadear uma série de eventos que mudariam para sempre a história do povo de Deus. E o profeta, em sua humildade, não ansiou por mais do que ter sido fiel à voz. Os dias passaram, e na solidão dos campos e das casas humildes, onde os servos de Eliseu viviam, o profeta oculto compartilhava silenciosamente a alegria e o temor daqueles que ali estavam. Eles viram a mão do Senhor agindo com poder. Os mais jovens, ao ouvirem isso, aprenderam que a grandeza perante Deus não reside nos aplausos, mas na obediência pontual e irrestrita. Enquanto Jeú reinava e a memória da unção ainda permanecia viva na memória da nação, a figura do profeta continuava presente, mas velada. Seu legado era invisível, mas indelével. Por cada palavra, cada ato de fé, cada passo dado em resposta à voz divina, tudo foi registrado nos anais da eternidade. Assim, o profeta oculto, longe dos palácios, era a raiz silenciosa de uma profunda transformação. Porque quando Deus chama um de seus servos para cumprir uma tarefa, o trabalho transcende o momento e deixa sua marca por gerações. O povo de Israel, ainda abalado pelos dias de julgamento, precisava se lembrar de que a palavra do Senhor não depende de multidões ou reis, mas de corações dispostos a ouvir e obedecer. E assim a história prosseguiu, com o profeta oculto como testemunha invisível do reinado de Jeú e da purificação do reino, preparando a narrativa para a próxima etapa, onde o julgamento daria lugar à busca por uma restauração mais profunda. A memória dos profetas continuaria a alimentar a esperança de Israel, porque a glória da obediência silenciosa é a semente de tudo o que se renova, e a história não termina, mas se expande,
ligando a vida do homem, após a unção, com o despertar de um povo chamado a voltar seu rosto para o Deus onisciente. E enquanto o tempo passou e a memória da justiça recentemente executada continuava a ecoar nas casas e nas estradas de Israel, o reino mergulhou em um estágio de profunda purificação. Porque o julgamento não consistiu apenas no extermínio dos ímpios, nem na destruição dos altares de Baal, mas também em uma purificação silenciosa que precisava penetrar nos recônditos do coração das pessoas. Sim, e Jeú, agora rei, caminhava pelos corredores do poder com a marca invisível do óleo ainda presente em seu corpo. Ele estava diante de si, ciente de que o trono não lhe pertencia por linhagem, mas por desígnio sagrado, e que sua autoridade não era de origem humana, mas delegada pelo Altíssimo. As pessoas o olhavam com medo e respeito, e as cidades, de Samaria a Betel, sentiram o eco dos dias do julgamento, mas também de esperança, porque os profetas continuaram a orar e a clamar em segredo por uma restauração completa. A terra, outrora poluída pela idolatria, começava a recuperar o temor reverencial a Deus. E os mais velhos recordavam em silêncio as palavras de Moisés e Elias, repetindo às novas gerações que somente na fidelidade se encontra a vida. Jeú tentou cumprir a lei do Senhor, mas o coração do reino ainda vacilava, porque os bezerros de ouro permaneceram em Betel como uma lembrança de pecados antigos. E embora o zelo pelo Senhor tivesse varrido os servos de Baal, o hábito e a tibieza ainda persistiam em muitos corações. O profeta oculto, uma testemunha distante, porém atenta, discerniu em espírito que a purificação de Deus nunca estaria completa enquanto permanecessem vestígios de idolatria. E assim, o trabalho de restauração exigiu mais do que a mudança de reis ou a demolição de templos. Exigiu a transformação interna do povo. Muitos entre os filhos dos profetas percorriam as aldeias, ensinando a Torá, pregando a obediência e lembrando que a misericórdia de Deus é tão firme quanto a sua justiça. Os pais falaram com seus filhos à luz do dia, tremendo à luz das lâmpadas, e relataram como o Senhor havia atendido ao clamor dos oprimidos e cumprido a sua palavra. Com mão firme e braço estendido, e embora o medo ainda pairasse como névoa sobre os vales, um novo sopro de fé começou a brotar em corações humildes. As festas e os sacrifícios, agora sem a sombra de Baal, recuperaram seu significado original. E o povo, marcado pelo julgamento, aprendeu novamente a esperar pelo Deus que vê em segredo. Jeú governava com firmeza, ciente de que cada ato seria julgado pelo Altíssimo. E embora não tenha removido os lugares altos, sua história permaneceu como um aviso e uma promessa. O zelo sem obediência total deixa as portas abertas para o desvio, mas a palavra que procede da boca de Deus não retrocede vazia. Nas noites silenciosas, o profeta oculto orava pelo rei e pela nação, pedindo que a purificação fosse completa e que o coração de Israel fosse unido no temor do Senhor. Os dias passaram, e o povo, ainda tremendo, buscou o favor divino, compreendendo que somente a santidade preserva a vida e que somente a humildade abre a porta para a bênção. Assim, a história, longe de se concluir, se relacionou ao eco final do julgamento, ao legado espiritual que marcaria a memória das gerações. Enquanto a terra de Israel começava a curar suas feridas, a história caminhava em direção à marca indelével que o profeta, o óleo e o julgamento deixariam na consciência de um povo chamado a jamais esquecer o preço e a glória da fidelidade a seu Deus. E assim, quando o fragor das batalhas se dissipou e os gritos de julgamento deram lugar ao sussurro reverente de uma nação marcada por intervenção divina, o legado do profeta que trouxe o óleo e a palavra permaneceu como um eco invisível, semeado no coração de Israel e gravado nos anais eternos da história sagrada.
Pois não foram os feitos de Jeú, nem a queda de Jezabel, que em última instância sustentaram o povo, mas sim o poder silencioso da obediência à voz de Deus. A memória daquele jovem profeta que agiu em segredo e fugiu conforme a ordem, tornou-se um modelo para todas as gerações futuras que buscam fidelidade além das aparências. O reino, embora restaurado exteriormente, jamais deixou de lembrar que apenas a palavra permanece para sempre. Os anciãos nas portas da cidade, os pais junto ao fogo e os profetas em suas escolas contavam às crianças e aos humildes como o Senhor havia falado nos dias de trevas e como a obediência de um podia desencadear o julgamento e a restauração de muitos. Assim, o temor do Senhor criou raízes, tornando-se cerca e abrigo, e as antigas celebrações recuperaram seu significado, pois a idolatria havia cessado. As cicatrizes profundas e a memória do julgamento tornaram-se uma proteção contra o orgulho. Por gerações, a história do profeta que trouxe o óleo foi contada como um aviso e um consolo, inspirando os justos a darem ouvidos ao que ele dizia. O segredo é que os governantes devem submeter-se à voz que vem do alto, no silêncio dos longos dias e noites estreladas, quando os perigos pareciam distantes, mas a tentação pulsava por perto. O povo retornava à história de Jeú, o capitão ungido nas sombras, e do profeta anônimo, que sem buscar honras, foi um instrumento para desencadear a obra de Deus. Os sacerdotes instruíam a nação, repetindo as palavras registradas pelos profetas. Assim diz o Senhor: eu te ungi rei sobre Israel. Tu destruirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu possa vingar o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor derramado por Jezabel. Toda a casa de Acabe perecerá. Em cada geração se despertava um santo zelo, porque as Escrituras continuam a mostrar que nenhum ato de fidelidade permanece oculto ao Altíssimo e que a memória da justiça é uma bênção na terra. Assim, Israel caminhou entre a esperança e o medo, aprendendo que o julgamento é apenas o começo da restauração e que a obediência silenciosa, como a do profeta oculto, semeia um legado que transforma reinos e sustenta a fé nos dias de provação. O óleo que outrora corria sobre a cabeça de Jeú não secou na história, mas tornou-se um símbolo da unção que desce sobre todos os que respondem ao chamado sem buscar a recompensa dos homens. A memória e o temor do Senhor permaneceram em Israel como testemunho de que sua palavra jamais falha e que cada geração deve decidir entre o caminho da idolatria e o caminho da obediência. Assim, a história não termina com um final definitivo, mas se expande como um rio entre os sulcos da história, convidando cada leitor a ouvir o sussurro do Altíssimo e responder com temor e fidelidade, reconhecendo que os verdadeiros heróis de Deus nem sempre são vistos ou honrados, mas deixam marcas que nunca são apagadas. A história do profeta Jeú continua viva na memória e no temor de Israel, como promessa, advertência e esperança eterna para todos aqueles que desejam andar à sombra do Deus que chama, unge e cumpre sua palavra, geração após geração. Na penumbra que permanece após o estrondo das carruagens, quando a poeira da justiça finalmente assenta nas paredes de um palácio silencioso, a figura invisível do profeta Jeú continua a vibrar na memória secreta de Israel, como se sua sombra, oculta por trás do limiar da obediência, ainda vagasse pelos corredores e pátios, lembrando que o mais poderoso não é o trono nem o fio da espada, mas a voz que vem do momento exato e o óleo que unge no anonimato. Ali, naquele segundo, em um lugar sagrado onde ninguém aplaude, um jovem anônimo respondeu à ordem de um Deus que observa em segredo e semeia julgamentos e misericórdias na história dos homens. E embora as crônicas dos reis falem da ascensão e da queda de linhagens, de traições e alianças,
Só o Espírito se lembrará eternamente da noite em que um mero profeta saiu para cumprir uma ordem e retornou ao silêncio, deixando para trás uma linhagem transformada, um reino abalado e um legado que nenhum poder terreno pode extinguir. Imagine por um momento aquela cena final. O profeta, caminhando sozinho à luz fria das estrelas, seus passos quase inaudíveis na terra que acabou de testemunhar o cumprimento da palavra. Não há cânticos nem celebrações, apenas o suspiro do vento entre os olivais e o eco distante do julgamento. Em suas mãos, o vaso vazio de óleo. Em seu coração, a certeza de que ele viu a face do propósito, de que foi usado não por sua fama ou sua força, mas pela obediência pura e silenciosa. Ao fundo, as luzes de Jezreel se apagam uma a uma, como se o mundo estivesse retornando ao seu silêncio original após a tempestade. E naquele instante, Israel aprende a tremer e a lembrar, porque o legado do profeta Jeú não é uma estátua ou um nome esculpido em pedra, mas um modelo de crescimento espiritual semeado em cada geração que ouve a voz de Deus e obedece quando é mais difícil. A memória do óleo escorrendo sobre a cabeça do capitão, o sussurro da palavra em meio à crise, a ordem para agir e ao fugir sem buscar reconhecimento, tornam-se um convite vivo para todos aqueles que se perguntam se sua obediência, sozinha e em silêncio, pode mudar o destino de uma família, uma nação, uma vida. Porque a verdade é que o reino de Deus avança não apenas com maravilhas visíveis, mas também com gestos ocultos, com lealdades que ninguém vê, com respostas secretas que desencadeiam o cumprimento dos desígnios eternos. E aquele profeta sem nome, o homem que trouxe o óleo e o julgamento ao palácio, continua a perguntar ao coração que ouve esta história: o que você fará quando a palavra de Deus chegar à sua porta? Você será capaz de obedecer nas sombras, de agir sem testemunhas? Confiará que Deus olha além das aparências e responde àqueles que tremem diante de sua voz, que observam o vaso vazio nas mãos do profeta? O óleo já foi derramado. O julgamento já foi feito, mas a história ainda não termina aí, porque o eco dessa obediência continua a chamar aqueles que desejam viver na verdade e no temor santo. E agora, na quietude que permanece após a voz profética, a pergunta é inevitável: você está disposto a fazer parte disso? Dos que obedecem mesmo quando o mundo não está olhando? Você ousaria levar o óleo e a palavra ao lugar de risco, sem esperar honra, mas apenas o cumprimento da vontade de Deus? Essa cena invisível, onde o Espírito se expressa além das palavras, deixa em aberto o convite para escrever um novo capítulo na história da fé. Pois assim como o profeta Jeú transformou reis e destinos sem proferir um discurso, nem sentar-se no trono, também você, no lugar secreto de sua vida, pode ser portador de óleo e julgamento, de promessa e fidelidade. Se você escolher ouvir e responder, se esta história lhe tocou, se o exemplo do profeta anônimo despertou algo em você, tenho o desejo de obedecer, mesmo quando ninguém está vendo. Convido você a deixar seu testemunho abaixo. Comente: eu também quero obedecer, mesmo que ninguém me veja, e unir minha voz à daqueles que compreendem que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza e entendem que a verdadeira herança não reside na fama, mas no sim secreto e trêmulo. Assine para continuarmos descobrindo juntos os segredos que a Bíblia guarda para aqueles que a ouvem com humildade. Compartilhe este vídeo com qualquer pessoa que precise se lembrar de que a voz de Deus ainda chama e que o óleo da obediência ainda flui de corações dispostos, pois a história do profeta Jeú continua viva, pulsando na memória e no temor de Israel. E talvez, hoje, ela comece a ser escrita em ti.